E aí, galera, o Rio é cenário e o papo é firmeza. Começa agora o Delírios Cariocas. Meu nome é Vera Oliveira e esse é o seu novo podcast de literatura. Estamos aqui no segundo episódio com os nossos amigos. Se apresenta aí, galera. Olá, galera! Como estão vocês? Estamos aqui mais uma vez essa semana com o nosso podcast. Meu nome é Bia Almeida, eu sou autora romancista. E aí, pessoal, aqui é Fernanda Seres e eu sou romancista sáfica e escritora de terror. Então, minha gente, esse é o nosso segundo podcast e o nosso tema hoje é representatividade. E nós vamos conversar sobre temas como capacitismo, racismo, direitos LGBTQIA+, reivindicações indígenas e por aí vai. E a nossa professora, a nossa convidada de hoje é a professora e autora Fernanda Seres. Então, pessoal, o que vocês trazem para a gente aí de experiências sobre representatividade? Eu gostava muito de conteúdo que tinha representatividade desde a minha infância, desde a minha adolescência, assim. Eu adorava a Xena, a Princesa Guerreira, e era icônico para mim. E elas têm um subtexto lésbico bem intenso que não era retratado pela Record, que era quem transmitia, né, na época pra gente aqui no Brasil. Mas se você for pegar o original inglês na internet, você acha subtextos bem claros e bem óbvios de que ela e a Gabrielle, a Shanna e a Gabrielle, eram um casal. Então, assim, existiam alguns exemplos positivos de representatividade antigamente, lá para os anos 90, anos 2000, mas agora isso cresceu positivamente e está bem mais expressivo. Por exemplo, tem um videogame, tem o Life is Strange, que para mim é um dos melhores games de escolha, que você pode fazer a sua escolha durante o jogo, assim, da história, porque revolucionou o mercado, desde o primeiro, com casais LGBTs, com discussões a respeito, e deixou muito claro que, sabe, a gente está aqui há muito tempo e a gente quer se ver representado, a gente quer se ver na telinha. Então, por aí vai. Entendi. E você, Bia, o que tem a dizer sobre esse assunto? Eu estava pensando em algo, voltando um pouco ao passado. Eu lembro como eu me sentia, né, quando eu era criança, porque os contos de fadas, as personagens eram todas iguais, brancas, olhos azuis, e a maioria era assim, vivia no frio, né, com aquelas roupas, aquelas coisas todas, uma realidade completamente diferente da nossa, né, e do nosso dia a dia que a gente convive, principalmente aqui no Brasil, que mais do que a metade da população é negra. Então era muito difícil de ser representado. Eu lembro que assim, eu sempre gostei das bonecas Barbie. Eu lembro que eu ficava louca por aquelas bonecas, mas a primeira vez que eu vi uma Barbie negra, nossa, como eu fiquei feliz e eu tinha aquele sonho. Não, eu gostava de Barbie, mas não tinha, né, gente? Porque na época era difícil de comprar uma boneca. Não tinha, né? E a maioria das vezes eu ganhava de festa de Dia das Crianças, aquelas que não mexia braço nem perna. Então a gente não tinha essa representação nem nos brinquedos, a gente tinha personagens infantis. Aí eu lembro que eu sempre queria ter uma boneca que representasse, e nunca tive isso na minha infância. Quando já adulta, que eu já tive a minha filha, e eu comecei a procurar e dar brinquedos, né, bonecos negros para ela. Aí eu lembro que eu já adulto uma vez, aí eu cheguei até a pagar mico, porque eu fui numa loja de importada, essa loja estava fechando e estava tudo assim, uns valores bem baixos, né? Aí quando eu olhei, gente, eu vi uma Barbie negra linda, linda.
Cara, eu fiquei tão. Na mesma hora eu liguei pro meu esposo, eu falei, Carlos, tinha uma Barbie negra aqui. Sabe como fosse uma realização de infância? E eu comprei aquela Barbie para mim. E foi a primeira vez que, assim, eu me senti tão bem. Era tardio, né? Que eu já era adulta e tudo. Mas é muito importante isso para as crianças. A gente mesmo tem até o hábito de dar para as crianças. Vou dar uma boneca, a gente sempre dá aquela bonitinha, aquela loirinha. E a questão da representatividade é fundamental. A gente não precisa de uma história única. A gente precisa de falar sobre os diferentes povos, culturas, lugares. É a mesma coisa, eu sinto feliz quando eu vejo cada vez mais autores negros, principalmente na literatura brasileira, porque a literatura ela é muito importante para a afirmação da nossa identidade, sabe? A resistência ao racismo, a gente valorizar também a cultura afro-brasileira. É muito importante essa inclusão, sabe, dos negros nas obras literárias, porque ajuda também a mostrar a diversidade, né, da comunidade negra, não só da comunidade negra, de todas as outras minorias. Então, por isso que eu acho muito importante ter não só uma história única, ter uma história diversificada. É verdade, Bia, falou muito bem. Eu gostaria de falar, até ouvindo o que você acabou de dizer, eu quero comentar com vocês que recentemente eu assisti a novela A Viagem. É uma novela que é de 94, mas que na época eu não podia assistir porque eu estava estudando. E aí, estava. Deixa eu explicar por que que vai se conectar aqui com a gente. Quando o Otávio vai para o céu e depois a Diná vai para o céu, e o céu mostrava só pessoas brancas, só pessoas assim, né, com os olhos claros, cabelos finos, etc. Aí na época as pessoas escreviam cartas, começaram a escrever cartas para a Rede Globo falando por que que não tem um negro no céu, um negro, uma negra. E aí foi que eles botaram correram para botar dois atores, um ator e uma atriz, que eu, se eu não me engano, eles até já são falecidos, para poder representar, porque houve manifestação da população. Gente, não é possível. Né? Por que, que o céu só tem gente branca? Por que, que a gente não pode se ver lá? E aí a Rede Globo tomou a decisão de colocar, né, esse ator e essa atriz, mas ninguém colocou uma pessoa indígena, ninguém se preocupou em colocar um ator asiático e por aí vai, né? Então era assim há 30 anos atrás, agora está mudando, né, de um tempo para cá, e a gente tem percebido que as coisas estão evoluindo um pouco, mas é bom quando a gente pode se ver numa obra, seja ela literária, seja uma produção cinematográfica ou até mesmo um conteúdo de novela. Que antes era uma coisa inimaginável, assim como a Bia falou. Ver uma princesa com como eu sou, isso também foi uma novidade, foi uma coisa que mexeu muito com as crianças. Eu, por exemplo, eu vi o filme da Ariel, o desenho animado, como as princesas eram retratadas antigamente. E depois vi o live motion, que fala, né? Já com a atriz action, isso, perdão, com a atriz negra e foi, nossa, foi sensacional, foi lindo. Vamos ver então agora com a Fernanda quais as experiências que ela tem de livros, né, que ela leu ou livros que ela escreveu com essa temática. Claro, vamos lá. Eu separei um montinho de livros aqui, né? Graças a Deus. Basicamente, eu li a maioria. Eu não cheguei a terminar 2 desses, mas eles são muito bons. Eu tenho que tomar vergonha na cara e terminar os livros. Mas vamos lá. Tem um aqui que tem representatividade negra de uma protagonista negra e lésbica, que é Espere Até Me Ver de Coroa, que é da autora Leah Johnson. Excelente livro. Tem também o mais recente que eu li, livro físico, foi Orgulho e Preconceito e Nós Duas, da Rachel Lee... Eita, peraí. Lippincott, que é um romance de época entre duas meninas, entre duas jovens lésbicas. E é, assim, sensacional. É para todo mundo ler mesmo e ler numa sentada só.
E tem um aqui da minha cantora favorita, da Hayley Kiyoko, que tá, por sinal, está escrevendo o seu segundo livro. Esse livro aqui é o Girls Like Girls, Garotas Gostam de Garotas, e é romance entre garotas, entre mulheres também. Tem a Carol, que é baseada num filme sensacional que quase ganhou o Oscar para Kate Blanchett como melhor atriz, da Patricia Highsmith. História de você ficar assim chocado. É um thriller misturado com romance, assim, muito bom mesmo. Tem um que todo mundo conhece, eu acho, que são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, que eu li e fiquei, assim, de boca, porque meu Deus, foi incrível. Que livro é esse? Tem o da Renata Ventura, que é uma autora brasileira, a Arma Escarlate. O protagonista é negro, vindo de favela, e vai mostrando ele navegando pelo mundo bruxo. É como se fosse uma releitura de Harry Potter, só que com protagonistas reais. E isso muda tudo para mim, né, na minha visão. E por fim, tem um do influencer Vitor de Castro, que faz comédia na internet e tudo. E o nome do livro é Inferno Astral. Mostra um casal gay, um é negro e outro é branco. Então, a história é muito, muito interessante também, vale a pena, é bem divertida, é mais puxada para comédia e, por mim, vale super a pena. Tá aí as recomendações, pessoal. Bacana, adorei aí as indicações. E você, Bia, o que tem a nos contar? Eu até pensei em indicar alguns livros, mas eu tenho um livro que eu escrevi, até antes de falar sobre isso, no assunto anterior, eu queria até falar que na Bienal, no ano passado, né, no Rio de Janeiro, eu não estava no stand, eu tinha ido dar uma volta. Quando eu retornei, a pessoa responsável pelo stand falou para mim: Bia, veio uma leitora aqui, quando ela viu a capa do seu livro, ela ficou maravilhada, porque ela disse que já tinha andado em todos os estandes e não tinha visto um livro com uma mulher negra na capa, sabe, sendo a protagonista da história. Eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Lógico que tem autores que escrevem, que têm suas protagonistas negras, mas ainda é muito pouco, né? Diante da quantidade de livros expostos que nós temos aí. Mas voltando ao assunto de livros, aí eu tenho esse livro que eu escrevi, que é dessa capa do alemão, acho que até mostrei para vocês. Eu tenho uma parte do livro que eu acho que fala muito sobre o que nós estamos falando hoje, sabe? Fecha muito sobre isso, que é um diálogo, questionamento da protagonista, porque ela conta casos que ela passou de racismo, que o racismo dela não é só na rua, como dentro de casa também. Aí eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de chamar de cabelo crespo de ruim. Ruim por quê? Ele te fez algum mal? Essa é uma frase que ela questiona a respeito, né, de ficarem falando do cabelo dela, enfim. Aí ela coloca aqui assim: para que os juízes, entre aspas, darem o seu veredito baseado no que vem, dizendo que para ter essa aparência é viciado em drogas ou uma pessoa à toa. Quer dizer que se eu pintar meu cabelo de uma cor que não seja normal, entre aspas, não presto como pessoa? Quem mora na favela é bandido? Quem é pobre não tem educação? Esses tipos de absurdos, infelizmente, fazem parte do nosso cotidiano. Quanto aos homossexuais, pessoas que têm nanismos, travestis, transgêneros, enfim, basta ser diferente, entre aspas, para ser menosprezado, humilhado e atacado. O preconceito nada mais é que um feito formado antes de se constatar os fatos. Tudo que não é familiar, que é desconhecido, estranho ou diferente. A discriminação decorre do preconceito, transgrede no nossos direitos, nos segrega. Digamos que o preconceito fica na parte interna, já a discriminação parte para a ação. De qualquer forma,
os dois são injustos e são capazes de destruir uma vida. Falou tudo, Bia. Falou tudo e mais. Esse é um trecho desse livro do alemão que eu falo muito sobre isso. A personagem, ela, ela é uma personagem, né, que mora na comunidade e ela luta para ser médica, né? Então ela vem falando todo sobre a vida dura que ela passa ao racismo. Muito bem. Agora, pessoal, antes de passar para o próximo bloco, eu queria ler também, aproveitar que a Bia leu, eu quero ler um texto curtinho aqui. A beleza natural da ilha é inquestionável. Sentar ao ar livre e admirar ao redor virou um dos meus passatempos preferidos. É como apreciar uma obra coletiva na qual os artistas estavam particularmente inspirados. E aí, você consegue adivinhar de qual lugar eu estou falando? Não? Então fica com a gente que já já você vai entender. Pessoal, agora eu queria lançar uma pergunta aqui para vocês. Algum de vocês já passou por algum caso de ser diminuído ou diminuída por ser escritor, escritora ou por algum outro motivo? Eu posso falar? Uhum. Pode ser em caso de discriminação geral, assim? Qualquer caso. Pode ser qualquer motivo, de geral. Beleza, vamos lá. Vou falar rapidamente. Basicamente, quando eu estava no fundamental, mudei de escola, escola de riquinho, e eu não era riquinha. Além do mais, tenho traços indígenas, cabelo cacheado, quase crespo, e eu sou bissexual e assexual. Então, naquela época eu tinha 10 anos e não entendia nada disso, não entendia nada de representatividade. O que era isso? Nem se discutia isso direito na época. E os meus colegas de classe, os meus colegas de escola, eles praticavam bullying sério comigo, assim, de ofender na minha frente. Eles não tinham escrúpulos, né? Eles me ofendiam na minha frente sobre a minha aparência. Eu não era considerada bonita por causa dos meus traços indígenas e por causa do meu cabelo. Também eles sempre diziam que eu era lésbica, né? Na época. Mas apontavam isso como se fosse algo ruim, como se fosse algo quase criminoso, feio. E de feio isso não tem nada. Então eu ficava muito triste na época porque eu não entendia, eu era uma criança. E a minha mãe, ela também não entendia e não me apoiava nesse momento, né? Então eu me sentia muito sozinha e tudo. Eu cheguei a alisar o cabelo nessa época, com 10 anos, eu já alisava com aqueles produtos brabos, né, que soltam aquela fumaça horrível, só para tentar me misturar. E funcionou por um tempo. Só que quando você é, entre aspas, bem entre aspas, diferente, as pessoas não querem saber. Pelo menos a maior parte daquelas que são preconceituosas, né? Então, foi um período, assim, bem marcante na minha vida e que eu ainda tenho uma dificuldade para superar. Ainda vai levar tempo. Mas que eu tenho certeza que muitas mulheres, especialmente mulheres, tá? Mas homens também, passam por isso, já passaram por isso nos ambientes de trabalho, na própria casa, família, entre supostos amigos e assim por diante. Muito bem. Bia, sua vez. Isso já faz parte, sabe, da vida. Eu, de uma pessoa de meio século, mais de meio século, não imagine quantas situações, né? Já passei. Mas, assim, hoje em dia tem sido bem melhor. Mas eu sempre fui aquela pessoa considerada, sabe, aquela pessoa amiga de todo mundo? Na época que eu era católica, fazia parte do grupo na igreja, eu até escrevi isso no livro, relatando isso, que sem querer o livro se tornou como se fosse uma biografia minha, né? Muitas coisas que eu contei ali aconteceram comigo. Tinha um amigo, dois amigos, né, que eram irmãos, e a gente se dava muito bem, muito bem. E eles moravam perto da minha casa, então toda vez que a gente ia embora, eles me deixavam na minha casa e depois iam para a casa deles. Aí um dia desses, né, que eles foram me levar, o irmão que era mais novo, né, ele falou para mim, me elogiou horrores, falou que eu era uma pessoa bem legal, que gostava de mim, etc, etc, etc.
que se eu fosse igual a Desiane, que era a nossa outra amiga, ele namoraria comigo. Na hora eu não entendi, porque ele fazia assim, sabe, com a mão querendo dizer, mas não querendo dizer. Aí depois que eu fui entendi por que ele quis dizer aquilo, que era porque essa nossa amiga era branca. Ela era até branca, cabelo loirinho, era bonitinha ela. Então eu era perfeito em tudo para ele. A única coisa de errado que havia em mim era a minha cor. Isso foi uma coisa assim que ficou marcada porque, senão, sem querer, eu não tinha escrito sobre isso, entendeu? Então, isso é um dos fatos assim que aconteceu, dentre muitos outros que aconteceram e que sempre vão acontecer, né? Porque o negro nunca está livre de não sofrer um conceito, velado ou não. É verdade, Bia. É verdade. Infelizmente, essas coisas acontecem. Exatamente, a minha filha mais velha, ela até, na época que ela fazia teatro, essas coisas, ela até falou a respeito disso. Lembro quando ela era pequena, lá brincando lá no prédio, ela mais duas amiguinhas, né? E as meninas sempre falavam que elas eram mais bonitas e etc. Aí teve um dia lá que o vizinho lá, ele ouviu, aí ele da janela ele gritou que ela era negra, mas era muito mais bonita que elas duas. Eu não achei nem legal colocar assim, porque eram crianças, né? Mas para você ver como são as coisas. O branco é mais bonito, o branco é mais atraente, o branco sempre em posição que é melhor. E se de pequena já começa assim, vai crescer como muitos aí, né? Com preconceito, discriminação, tratando mal as pessoas, né, nesse sentido. Mas a gente tem que mudar essa realidade. Tem que ensinar para as nossas crianças já que não tem que se sentir diminuído por nada. É, Bia. É cada preconceito que a gente, né, vê por aí que eu vou te contar, não faz o menor sentido. Agora eu quero falar um pouco da minha vivência. Quando eu era criança barra adolescente, eu não tinha muita consciência do que eu era. As pessoas diziam para mim que eu era morena, que eu tinha pele de jambo, que pele linda, e eu aceitava isso. Eu demorei muitos anos para me identificar como negra. Na verdade, eu vou dizer que a minha ficha caiu quando eu li aquele livro do Lázaro Ramos, chamado Na Minha Pele. Não sei se vocês conhecem. Cara, eu falei assim, gente, é isso. Eu sou negra. Embora não tenha pele retinta, eu sou negra. E aí, a partir daí, a minha vida mudou, tá? E eu quero ler um trechinho aqui desse livro que me marcou pra caramba. O negro se dá conta da sua etnia a cada olhar que recebe, de desconfiança, de surpresa, de repulsa, de pena, ao entrar em um lugar. A cada vez que se procura e não se encontra, a cada apelido na escola que sempre tem a ver com a cor e geralmente agregado um valor negativo. A cada vez que não é considerado padrão de beleza e a cada vez que se vê calculando como se deve portar ou o que deve dizer, porque não sabe como será interpretado. E aí eu me lembro eu andando pelo BEA, às vezes entrando numa loja, alguém me dava um olhar, eu ficava pensativa, eu tenho que comprar alguma coisa aqui, nem que seja uma bala, um chiclete, para as pessoas não pensarem que eu estou roubando. Ou então, quando eu entrava em alguma outra loja, entrava uma pessoa e virava para mim, ah, qual é o tamanho dessa blusa aqui? Ou qual é o preço dessa calça aqui? E eu tinha que falar, não, eu não trabalho aqui. E aí, aquilo sempre ficou na minha cabeça, por que a pessoa se dirigia a mim como se eu fosse a empregada da loja e nunca perguntava para outra pessoa que estava perto de mim, que tinha uma cor diferente? A mesma coisa. Por que as perguntas eram sempre para mim? Isso sempre me intrigou, sempre. E aí depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui entender o real motivo. É isso, gente. Vamos passar aqui para o próximo bloco. Vamos focar aqui no livro da Fernanda. Hein, Vera, só para fechar o que você diz, é Vamos porque lá. nós somos sempre colocados num lugar de servidão. Exato, É exato. somente por isso. Nós somos sempre colocados num lugar de servidão.
Você não Uhum. serve para ser o dono da loja, você não serve para ser um empresário, somente para servir. Pois é. Uhum. Com certeza. Me veio um pensamento agora, desculpa, Vera, me veio Não, um tudo pensamento bem. agora, que é como se a sociedade quisesse que o negro não fosse protagonista de sua própria história. E isso é assustador, porque todos merecemos ser os protagonistas das nossas histórias. Exato. Todos temos capacidade para sermos o que quisermos. Ser o rico empresário, o dono de terras, entendeu? Ninguém está fadado a ser. Não que profissões menores não sejam desvalorizadas, não estou querendo dizer isso, não. Existe o auxiliar de enfermagem, existe o servente, o pedreiro, que e pode ser de qualquer raça. Mas a pessoa negra, ela não tem que ficar só trabalhando em posições inferiores. Ela tem capacidade para ser o que ela quiser. A gente vê muito isso até em, vamos dar um exemplo, nesses reality shows da vida aí. Quando um negro erra, ele é massacrado. Quando é branco, foi por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem um porquê, sabe? Uma leve passada de pano. Quando é com negro, não. Aí o assunto fica diferente. Muito bem. Agora vamos focar no livro da Fernanda Seres, A Grande Ilha de Rilsen. Fernanda, fala um pouquinho sobre a sua obra, como é que foi o seu processo criativo, o que que te inspirou para escrever o seu livro? Claro, vamos lá. Basicamente, essa história surgiu de uma necessidade que eu tive, uma necessidade, assim, do coração, de ver uma protagonista indígena num romance, um cenário muito bonito, muito bem construído. Só que, conforme eu fui pensando na história, não fazia sentido ser na Inglaterra, no Brasil, num país asiático. Tinha que ser num local fictício, tinha que ser numa ilha fictícia. E daí, de 2017, quando eu estava no início da faculdade de letras, que eu não terminei por sinal, me veio essa ideia de criar a Grande Ilha de Hilsey. O resumo dessa obra é basicamente o seguinte: nós temos duas protagonistas, a Rachel Davenport e a Rosamund Croft. Uma é indígena, Hunai, nascida e criada na ilha, e a outra é uma imigrante irlandesa. Elas se conhecem na ilha mesmo e acabam criando um laço que é impossível de separar. Elas são inseparáveis a partir daquele momento. Então, daí surge um sentimento que vai crescendo para o amor, para o romance. E daí que segue a nossa história. Agora, sobre o processo criativo, o meu processo criativo é meio bagunçado. Eu confesso que eu tinha que ser mais organizada. Basicamente, tiro um dia, 2 dias da semana para sentar no computador, colocar música instrumental que seja inspiradora, seja trilha sonora de filmes, séries, ou simplesmente aquela música que todo mundo acha que é clássica, né? E deixo tocando, isso me inspira e eu começo a digitar e criar a história. No geral, eu levo 2 dias para criar um título e eu faço a revisão ortográfica, toda a revisão bonitinha, gramatical, e sigo em frente. Muito bem, muito bem. Eu estou lendo o seu livro, eu já estou no capítulo 4 e justamente estou na parte aí que eu vou dar um apelido aqui para a personagem, chamo ela de Rosa, tá? Pode ser? É que a Rosa está chegando na ilha e se encantando e ela vê que realmente a ilha é tudo aquilo que o pai dela descrevia nas cartas, né? Eu estou achando assim a sua escrita assim muito fluida, muito rica, detalhes. O seu livro tem tudo para ser um grande romance, eu tenho certeza que será. Porque você ainda está escrevendo, não é isso, Fernanda? E isso ainda está sendo escrito. Ele está por volta do capítulo 21 agora, e ele deve acabar no capítulo 30, 35, mais ou menos. E muito obrigada por estar lendo, Vera. Nada, que isso. Diz para o pessoal que está nos ouvindo onde é que eles podem encontrar o seu livro. Então, eu tenho ele disponível no Wattpad, tá?
vocês podem encontrar pelo título mesmo da história, Grande Ilha de Hilsey, ou pelo meu nome de identificação, né, que seria Slingwood. Depois a gente deixa na descrição do vídeo para vocês encontrarem a história. E tem Linktree também no meu Instagram, vocês acham na minha descrição, e lá já vai te direcionar normalmente para o texto, para a minha obra. Muito bem. Pois é, eu tenho uma amiga, que ela me apoia desde o início do projeto, desde que a gente começou a se falar ano passado. E aí ela sempre comenta horrores lá, né? Meu Deus, maravilhosa, texto incrível, papapá, papapá. E é muito engraçado. E eu amo ela. Malu, um beijo se você estiver assistindo aqui o nosso podcast. Um abraço, um beijo. E sim, eu tenho uma editora engatilhada. Eu enviei para eles parte do texto, né? Que tudo que já estava pronto eu mandei para eles. E é uma editora pequena, começando agora. O nome é Mujigai Publisher. Eles gostaram muito, fizeram uma reunião comigo e queriam saber mais sobre mim, queriam saber sobre o livro, a história. E foi muito instigante, assim, eu estou me sentindo bem à vontade com eles. Bacana. Bia, suas considerações, perguntas, etc. Eu queria saber se assim a história ela já está toda pensada ou vai fluindo à medida que você vai escrevendo. Eu sou tipo o George R. Martin, que fez as Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tem o estilo jardineiro. O que até onde eu conheço, você pode ser arquiteto, jardineiro e uma variedade de outras formas de escrita. Eu sou jardineira. Então, eu tenho uma ideia na cabeça do que eu quero para aquele capítulo, uma ideia geral, mas eu deixo a escrita fluir. E olha, eu vou te falar, muitas vezes eu me surpreendo com o que sai das minhas mãos, porque parece que era alguém me acompanhando na escrita. Parece que foi uma inspiração. Saem histórias e acontecimentos que eu fico, caramba, esse personagem fez isso? Chocada! Quando você lê, você tem a impressão, porque às vezes eu tenho isso, você escreve o capítulo, aí quando passou, aí quando você vai ler, você fala, meu Deus. É como você está falando agora, meu Deus, eu escrevi isso. Sim, exatamente, Bia, é esse sentimento. A gente fica chocada, assim, porque às vezes você não espera aquele comportamento de tal personagem e você fica, nossa senhora, e agora? O que eu faço da minha vida? Como é que eu contorno essa situação? É assim que funciona. Beleza, pessoal. A gente está aqui nos minutinhos finais do nosso segundo episódio. A gente vai se despedir, tá? E mais trazendo uma novidade para vocês, tá? Que nós começamos no YouTube e no YouTube Music, mas agora vocês podem acompanhar nossos episódios também no Spotify e no Deezer, tá? Nos sigam, dê lá o seu comentário e agradeço vocês que participaram aqui com a gente hoje. Alguém quer deixar algum recadinho para a próxima semana? Alguma coisa? Bom, já assim, para recomendar, então, eu recomendo esse livro que eu falei a respeito, que é Um Limão em Minha Vida, e que fala sobre preconceito e discriminação. Entre problemas também familiares, problemas sociais também. Então, eu recomendo esse livro. Beleza, então vou deixar minhas duas recomendações também. São dois autores nacionais. Um é o Lázaro Ramos, que eu falei, Na Minha Pele, que é um livro sensacional, vocês vão adorar, quem ainda não leu. E o outro é o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, tá? A Conceição que cunhou o termo escrevivência, aquela escrita que nasce do cotidiano, da experiência de vida da própria autora e do seu povo, da família que conviveu com ela. E sim, ela tem obras lindíssimas que vale a pena vocês conhecerem. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo. Beijos e abraços. Continue nos acompanhando nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.